Muito bem, minha gente, estamos de volta aqui para mais uma aula de Ética e Cidadania para a turma de Direito 1B. Obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa matéria. Nós vimos a semana passada, falamos muito sobre o desenvolvimento, né? Voltamos a falar sobre o desenvolvimento da ética ao longo de toda a história do Ocidente, e naquele momento nós percebemos que houve vários momentos de transição. Vimos lá então aquela divisão do período aquisitivo, depois aquele período de reflexão, até chegarmos no momento chamado o momento da ética moderna. Foi assim que nós nos referimos àquele momento. Hoje nós vamos estudar, como vocês podem ver aqui nesse slide, um pouco de ética racionalista. Immanuel Kant, né, nós vamos falar um pouco sobre esta moral universal e esse fundamento ético não religioso. Vamos tentar nos aproximar deste conteúdo, falando especificamente sobre Immanuel Kant, mas antes da gente falar do Immanuel Kant e de três de suas obras mais importantes sobre a ética, nós vamos fazer uma caminhada histórica. Primeiro, deixa eu voltar um pouquinho, dar um passo atrás para lembrar vocês de tudo que a gente viu na aula passada. Lembrando o seguinte, na verdade, o que nós tivemos ao longo da história do Ocidente foi uma preparação para a chegada do mundo moderno e, naturalmente, do que nós chamamos de a ética moderna. Vamos voltar aqui para o quadro. Vocês aqui conhecem esse quadro, foi da aula passada, nós vimos que lá, depois do Tomás de Aquino, né, nós tivemos a porta aberta para o humanismo, especialmente aqueles três pilares, razão, natureza e homem, são importantes esses três pilares para a obra do Tomás de Aquino e especialmente para a abertura do mundo moderno. Tá? Então, esse período é chamado de período do Renascimento e nós vamos fazer uma caminhada deste renascimento ao humanismo. Sim, como efeito do Renascimento surge o humanismo. Se o Renascimento é uma releitura de toda a história do Ocidente até então, e da construção moral e naturalmente da construção ética, então nós vamos dar esse nome de Renascimento justamente por causa dessa releitura, mas ela vai nos conduzir ao humanismo, especialmente porque ela vai favorecer o uso da razão como intérprete fundamental de toda a realidade humana, da natureza, do próprio homem e até mesmo da transcendência, como nós vamos ver já já no Immanuel Kant. Tá? Eu quero fazer um caminho com você aqui no humanismo, só para a gente lembrar a história do humanismo. Tem vários autores, eu poderia citar outros, eu gosto muito de citar o Pico della Mirandola, que escreve o Discurso da Dignidade do Homem, mas escolhi aqui citar para vocês o Nicolau Maquiavel. Por que o Nicolau Maquiavel? Porque o Maquiavel ele vai romper com a moral religiosa, que até então, lembra, nós estudamos isso, a moral do cristianismo, essa moral construída a partir de uma ética religiosa. Havia um respeito tão absoluto pelos poderes constituídos, especialmente os poderes dos impérios, né, que agora a gente vai ter um problema com Nicolau Maquiavel e, na verdade, a Renascença italiana como um todo. Né? Todo aquele processo da Renascença lá em Florença, Maquiavel é parte disso, Pico della Mirandola também fez parte disso. O Maquiavel vai romper com essa moral religiosa e vai defender que o poder do Estado pode se estabelecer, né, uma moral baseada nos interesses dos governantes. Para ele, o uso da violência contra os que se opõem aos interesses estatais é plenamente justificado, uma vez que importam os resultados e não a ação política em si. Na verdade, o período de Maquiavel, só para explicar um pouco dessa ideia dele, é um período bem interessante, que é um período que as cidades italianas, especialmente Florença, depois Módena, Pisa e etc., elas vão buscar uma certa independência. Estão cansados do poder estatal, estão cansados de pagar impostos para imperadores. Até mesmo para a questão religiosa, ela vai buscar independência. Então, quando Maquiavel, quando você conhece a obra O Príncipe, né, quando ele escreve sobre este personagem, o príncipe, ele não está se referindo ao imperador, mas à nobreza local. Ele favorece a ideia de que os governantes locais
eles devem ter toda a autoridade sobre o seu povo para poder, de alguma maneira, favorecer a própria vida do povo que vive ali na cidade, né? Então, Nicolau Maquiavel ele vai ser, digamos, um dos grandes autores a propor uma virada, uma mudança estrutural, uma mudança de sociedade, inclusive. Vale a pena estudar melhor Nicolau Maquiavel, estudar Maquiavel não só por aquela pecha que ele tem do homem maquiavélico, né, do que tem planos, como vocês viram assim, o plano de como governar, ou de como manter o poder. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco a cabeça para entender um pouco mais de Nicolau Maquiavel, que não deve ser resumido apenas a isso. Era um homem que lutava porque para que as cidades-estado ali essa releitura que ele fez do próprio Platão, né, as cidades-estados italianas tivessem mais poder em sua mão e deixasse aquele poder centralizador que era o poder do imperador. Caminhando um pouquinho na história do Ocidente, nós vamos chegar lá no ano de 1596, já depois da Reforma Protestante, com René Descartes. René Descartes ele já tem um passo posterior. René Descartes vai mais para o lado da filosofia, nem tanto da política, embora ele estivesse também envolvido com isto, com a governança. A partir de Descartes surge a ética antropocêntrica, onde a filosofia tem como base o homem, que passa a ser o centro da política, da arte e da moral. Para ele, a ética é produto da razão humana aplicada à tarefa de avaliar tudo ao seu redor. Penso, logo existo. Essa frase muito conhecida, um jargão quase na filosofia e nos estudantes de filosofia, é uma frase de René Descartes, que vai trabalhar com essa ideia de que a razão humana, já dando um passo bem além ali do Tomás de Aquino, de que de fato a razão humana ela tem até o dever de avaliar todas as coisas e buscar em todas as coisas os caminhos para o homem. René Descartes não é um homem que está querendo destruir a fé cristã neste período, mas ele já está colocando as coisas da natureza sob o domínio da razão. Então ele está dizendo, ele inclusive isso se extrapola para a política, para a arte, que é a arte deste período, é a arte que vai trabalhar a partir do ser humano. Por isso que a gente está dizendo que o mundo está caminhando para um humanismo. Esse todo é um processo de uso da razão, um certo racionalismo, por isso ele é conhecido como o pai do racionalismo. Particularmente, acho que a gente deveria dar esse título ao Immanuel Kant, mas ele é um desses homens que vão estabelecer novos paradigmas para o mundo ocidental, e o novo paradigma que ele estabelece tem a ver muito com este fator, o uso da razão para entendimento da realidade como um todo, tudo ao seu redor. Depois dele, nós vamos caminhar um pouquinho mais, também na área da política, com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é o primeiro a descrever que a ética do desejo, da conservação própria, o egoísmo, o homem como o lobo do homem, o leviatã que existe dentro de todos nós, né? Essa ética do desejo existente em todos os seres humanos. É ela que, na verdade, esse desejo é que move a ética, move os conflitos éticos e as intenções dos homens. Para ele, os homens são solitários por natureza, egocêntricos, agressivos e possuidores do desejo de ganho imediato. O que leva os homens a viver em sociedade e se comportar de forma socialmente aceita é saber que, cooperando entre si, podem ficar mais ricos e felizes. Você pode não estar gostando muito dessa fala do Thomas Hobbes, achando ele um sujeito meio mau caráter, ou quem sabe muito egoísta da sua parte, mas ele, na verdade, está usando um recurso muito interessante. Ele está fazendo uma análise racional da vida. Nós estamos entrando num período do racionalismo, só para você ter uma ideia dos efeitos do racionalismo, até sobre a filosofia, e especialmente aqui, olhando para o Thomas Hobbes, sobre a ética. Vamos dar sequência e vamos falar deste cético chamado David Hume. David Hume é um inglês, um escocês, se eu não me engano. Ele é o pai do ceticismo inglês. David Hume era um cidadão que entendia que a razão
ela não somente tinha a obrigação, dever de entender tudo ao redor, mas a razão era mais que isso. A razão até criava a realidade. Aquilo que minha mente não consegue observar não existe para o David Hume. David Hume descreve que o fundamento da moral é a utilidade, ou seja, a ação é boa se proporciona felicidade e satisfação à sociedade. Para ele, o princípio da atividade agrada porque o homem tem uma tendência em promover a felicidade dos outros. Ele acreditava mesmo que, de alguma maneira, os homens buscavam a felicidade dos outros. Esse conceito é baseado na ideia de que algumas de nossas paixões estão relacionadas com a empatia. E, na verdade, pensa o seguinte, que quando os outros estão felizes, nós ficamos felizes. E se eles estão infelizes, nós também ficamos infelizes. E ele vai dizer o seguinte, olha, o trabalho da razão, como ele é um cético, o trabalho da razão é construir as condições dessa felicidade. E nós não devemos nos ocupar naquilo que a nossa razão não consegue alcançar. Num certo sentido, ele vai fazer uma grande crítica ao movimento metafísico da filosofia, que a metafísica é aquele movimento que tenta entender o andar de cima. Lembra da linguagem que nós usamos lá para o Tomás de Aquino e para o caminho da lógica filosófica grega? Veja, para ele, assim, ó, a metafísica pouco interessa. Na verdade, o que interessa é os homens serem felizes aqui. Já que a metafísica se trata de elementos que a razão não consegue pensar sobre eles. Eu não consigo ver Deus na minha razão, eu só consigo pensar a respeito dele. Então, se eu não consigo compreendê-lo, analisá-lo, ele não existe para o David Hume, por isso ele é chamado uma escola cética. Nem tanto que ele não existe neste período, né? Você vai falar assim, já é um ateu? Não exatamente um ateu, mas um cético, aquele que duvida absolutamente de que seja possível conhecer qualquer coisa metafísica. Portanto, não é nosso trabalho. O nosso trabalho é no mundo da razão. Depois do David Hume, então, nós chegamos no nosso personagem de hoje, que é Immanuel Kant. Eu diria o seguinte, que Immanuel Kant, ele dá um passo atrás na percepção de Hume, ele era um admirador do Hume, talvez ele até escreve muito sobre metafísica, talvez até em resposta ou em contato com esta obra de Hume. O Kant foi quem estabeleceu o princípio da deontologia, a ética do dever. Já vou falar sobre ela no próximo vídeo. Para ele, o dever é o ponto central da moralidade. A boa vontade é a única coisa boa em si mesma, ou seja, é pela boa vontade que nós construímos o mundo moral. O homem deve reconhecer a existência de outros homens respeitando-os e se comportando diante deles de acordo com este reconhecimento. E um ato só é moralmente bom se puder se tornar uma lei universal. Esta frase, posso dizer para vocês, que parece resumir muito bem o pensamento de Kant. Vou dizer então, meus queridos, terminando esse primeiro vídeo, essa primeira parte da aula, que o Immanuel Kant ele dá um passo atrás, ele vai se ocupar em pensar na metafísica, ele vai dizer que a metafísica, ou aquilo que é transcendente, aquilo de fato é importante na construção ética, porque a metafísica é a fonte, mas a razão não consegue chegar lá, então a razão tem um dever: pegar este imperativo categórico de que é necessário um comportamento moral e aplicar ao mundo prático. Isso nós vamos ver um pouco quando a gente discutir e falar um pouco mais sobre Kant e suas 3 principais obras a respeito da ética. Obrigado e até o próximo vídeo.